O meu jornal favorito, como vocês bem sabem, né? O Estadão. A família mais golpista do país, os Mesquita. Foram pra cima do Metrópolis, por conta da questão do Master, os 25 milhões do patrocínio lá da Série D, que eu acho que tá certo mesmo, tem que ir pra cima do Metrópolis. Eu quero ver rinha de jornalista. Aí agora foi a vez do Metrópolis rebater. Matéria da redação. Redação. Ninguém quis assinar. Em nome do Metrópolis, né? Que o Metrópolis não vai fazer editorial sobre isso. Estadão capta 142 milhões de reais e usa a gestora implicada no caso Master para administrar debêntures. O que é que o Metrópolis vem comentar? O jornal Estado de São Paulo utilizou a Trustee DTVM em parte da operação que captou no mercado 142 milhões e meio de reais para salvar os cofres da empresa que acumula um prejuízo de 159 milhões. Deve pouco, né? A gestora de investimentos tem como controlador o empresário Maurício Quadrado, sócio do Paquito no Banco Master e também outros negócios. Quando foi contratado pelo jornal, em 25 de março de 2024, Maurício Quadrado já havia sofrido bloqueio de seus bens em função de investigação da Polícia Federal e apurava o pagamento de propina a funcionários da Caixa em troca da liberação de empréstimos. Que coisa, viu, hein? Quando ele foi a turma contratada pelo Estadão, já estava no meio dessa confusão. Atualmente, Maurício Quadrado e a Trustee são investigados pela PF por suspeita de lavar dinheiro do Banco Master. A gestora também é alvo em um esquema de ocultação de dinheiro oriundo da adulteração de combustíveis, operado inclusive por integrantes do PCC. Por muito menos, por receber superchats, Alan dos Santos e o Terça Livre foram destruídos, massacrados, inquérito, acusação de lavagem de dinheiro, recebimento de dinheiro ilícito. Aí teve aquela história das propagandas que o governo contratou, o Google AdSense normal, que aparece em todos os canais, só para promover a reforma da Previdência em todos os canais. Aí apareceram 1.447 anúncios no Terça Livre. Aí queriam falar que era lavagem de dinheiro, financiamento público. O valor disso na época, R$ 4,27. Pelos mil e poucos anúncios, 1.447. Por muito menos. Inimigo público, Alan dos Santos foi exilado. E aqui, a gente fala o que disso? Em 2023, o Estadão acumulava prejuízo 2 vezes maior do que o seu caixa, conforme registrado em balanço. No esforço de equilibrar as contas e manter a operação do veículo de comunicação, o comando do Jornal Centenário decidiu captar dinheiro com empresários, em lugar de buscar financiamento com instituições financeiras. Diante do quadro de dificuldades, emitiu papéis para alavancar a empresa. E que empresários são esses? Chegaremos lá. No ano seguinte, a operação das debêntures se perfectibilizou da seguinte forma. Uma primeira emissão de 45 milhões em março de 24 e outra de 97 milhões e meio em maio de 2024. A contratação da Trustee foi decidida em reunião da Assembleia Geral Extraordinária do Estadão, presidida na ocasião por Francisco Mesquita Neto. A decisão consta em ata, datada de 25 de março de 2024. E aí, ninguém vai colocar dinheiro à toa, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos investir no Estadão, vamos salvar o Estadão, mas temos que ter um assento no conselho do jornal para dar diretrizes, por quais caminhos, quais narrativas, qual lado político o veículo de comunicação vai tomar. Quem paga a banda, escolhe a música. Além dos 45 milhões captados com apoio da Trustee, o Estadão obteve outros 97 milhões e meio por meio da emissão de debêntures. Este caso, no entanto, ocorreu fora do mercado financeiro. Como os papéis não foram registrados para negociação em mercado regulamentado de valores imobiliários, não houve exigência da figura do agente fiduciário. A ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 15 de maio, revela que o aporte foi concedido pela Santa Alice Administração Limitada e pela Província Fundo de Investimento e Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada. Com sede de Araraquara e atuação no cultivo de laranja, a Santa Alice entrega o grupo Cutrale, um dos maiores produtores de suco do mundo. A empresa da família Cutrale colocou 15 milhões no Estadão na modalidade DPL, debênture de projeto de longo prazo. Já a província é gerida pela Galápagos Capital Investimentos e Participações Limitada, que tem entre os donos Carlos Fonseca, ex-sócio do Dedé no BTG, e Marco Bolonha. Ao todo, o fundo aportou 82 milhões e meio. O grupo de investidores também exigiu a substituição do CEO do jornal. Sai. O Mesquita. Entra o nome do mercado. O nome do mercado. 100% aliado técnico, 100% farinha Leimer. Tem que ser sério, né? Trabalhar no Estadão, qual é? Os investidores estão colocando dinheiro, tá, mas só foi isso daí? A parte boa é essa. 3 belos parágrafos. Eu poderia ter escrito. Eu escreveria isso. Eu faria aquela pergunta, o segundo parágrafo, é a pergunta que já é uma resposta. Quem são os bancos e empresários que aportaram 142 milhões em debêntures no Estadão? Documentos aos quais o Metrópolis teve acesso mostram que Itaú, Bradesco, Santander aportaram com outras 9 empresas 142 milhões e meio no Estadão. Aí vem o Metrópolis fazer a pergunta que já é uma resposta. Por que bancos que não rasgam dinheiro decidiram colocar 140 milhões em um jornal que não registra lucro há 5 anos? O Estadão só dá prejuízo, cara.
não se mantém de pé. Para que colocar dinheiro num negócio desse? Porque talvez o preço, o lucro, não é um lucro financeiro, mas a capacidade de moldar a cabeça das pessoas para que os bancos continuem ganhando ainda mais do que eles estão ganhando. Como mostrou o Metrópolis, desde que a operação foi feita, os financiadores passaram a ocupar espaço no processo decisório do jornal, do conteúdo até decisões administrativas. Os bancos agora podem ditar o conteúdo, questões administrativas, quem vai ser contratado, quem vai ter voz, quem não vai ter voz. Aqui tá a tabelinha, todo mundo, ó. Coçando, nosso glorioso Rubens Ometo, Ometão, Epivida, Votorandir, Ultra, Unipar, Pátria, Galápagos, JHSF, Cutrali, Itaú, Bradesco, Santander. Olha só, hein? Olha só. Isso aqui tem tudo, gente, a ver com tudo que a gente comenta. Se você pegar o vídeo que eu tô comentando do Estadão denunciando o Metrópolis, 205 milhões, eu vou estar falando, se o Metrópolis tá aqui 25 milhões, quanto vocês acham que não rola para outros bancos? Inclusive, o Renato Giraldo fez um tweet exatamente com essa ponderação. Perceba, no Brasil, o agronegócio sofre críticas. Ou que o cara desmata, ou que o boi peida demais, ou que ele não é SG o suficiente no meio ambiente, ou porque tá usando muito agrotóxico. É alvo de críticas. Não é incriticável, por mais que seja o motor da economia brasileira. O setor de logística sofre críticas, a segurança pública sofre críticas, os empresários mais diversos, de diversos setores, sofrem críticas, sei lá, a construção civil sofre crítica, todos sofrem críticas, menos o setor bancário. Aí você fala, não, mas até que eu tô falando até agora do escândalo do Banco Master. Então, uma coisa é a imprensa mirar alvos em específico para satisfazer o ego e os desejos dos seus principais patrocinadores, sejam donos, sejam quem publica matéria nos jornais, os anunciantes. Você pode olhar, principalmente quando a gente fala muito do Lauro Jardim, pode ver as notas. O Lauro Jardim nunca fala em termos genéricos, nunca é aquele comentário do, olha, poxa, o mercado financeiro brasileiro é altamente concentrado. Esse tipo de crítica não existe. Então o Paquito comentar sobre isso, ele tá certo nesse ponto. Esse tipo de crítica não ganha espaço. Quer ver uma coisa que é interessante, e eu lembrei disso na live lá com o pessoal? Se você voltar no tempo, toda vez que teve reunião do Copom, o Comitê da Política Monetária do Banco Central, para decidir sobre o juros brasileiro, toda reunião que manteve o juro em 15%, um juros inaceitável, teve um editorial do Estadão falando que a decisão do Galípolo foi técnica, que é momento de pés no chão, de equilíbrio, e jogar a culpa do Lula, gastador. Toda vez que você abre a coluna de economia desses jornais, não tem nenhuma matéria, absolutamente nenhuma, discutindo os problemas reais da população brasileira. Se vai tratar de inflação, a inflação de comida até tem, porque agora é de eleitoral, mas normalmente inflação, aí vai lidar com IPCA, a inflação que dificilmente aflige a vida do brasileiro comum. A vida do brasileiro comum é uma coisa muito pior. Vai tratar de emprego, o cara não está falando de baixo salário, de nada, vai discutir algum outro assunto associado a algum indicador que pode afetar ou não o mercado dos bancos. Não existe discussão, por quê? Porque quem controla a mídia no Brasil são os bancos. Você olha aqui, aquele discurso que eu sempre faço, todo lugar que eu vou, porque acho que essas histórias elas despertam no coração das pessoas, na curiosidade. É o que eu falo, gente. Eu falo, gente, olha só, o Império Brasileiro caiu pela atuação lá da Bucha, pela sociedade secreta, das pessoas que davam no Largo do São Francisco. Um dos possíveis bucheiros, porque era o presidente do Partido Republicano Paulista, que era o partido lá de São Paulo, que elegia os presidentes, era o Olavo Egídio Souza Aranha. Sócio, da família Klabin Laferpiva, primo do Oswaldo Aranha. E o Olavo Egídio Souza Aranha, ele é o patriarca da família do Itaú. A filha dele, a Francisca, vai casar com o Paulo Setúbal, aí vem o Setúbal do Itaú, mas é o filho dele, o Alfredo Souza Aranha, não sei se é Alfredo, não sei se é Alfredo existe, mas Alfredo, que dá início à criação de um banco que depois ia se transformar no Itaú, A geração que veio lá do ramo da Francisca com o Paulo, que transforma no que é hoje. Então você tem um setor que comanda este país, que dita o que pode, o que não pode ser dito na imprensa, participa de tudo, anuncia tudo. E por isso que o bolsonarismo é alvo de ataques, dia sim, dia também. Fala o que for. O Pix tirou ou não tirou dinheiro dos bancos? Aquelas taxinhas que pagava, TED, DOC e tudo mais. Pode não ter sido grosso, tirou dinheiro, atrapalhou. Fato concreto da realidade. O governo que cobrou as menores taxas de juros assim, da história do Brasil, acho que nos últimos 100 anos, foi o governo Bolsonaro. Ali no período, até do meio da pandemia mais ou menos. O menor juro da história, foi 2,5%. Não foi a Selic de 15%. Os lucros recordes que os bancos obtiveram nos governos Lula 1 e 2, que era notícia, e que eles só voltaram a ter agora no governo Lula 3. As informações que saem na imprensa sobre a economia não são para te informar, são para moldar a sua visão de mundo.
Por isso que são sempre os mesmos. Pércio Arida, Pedro Malan, Maelson da Nóbrega, Henrique Meirelles, Samuel Pessoa, Alexandre Schwartzman, Helena Landau, Armínio Fraga, enfim, aqueles mesmos nomes de sempre que defendem a ortodoxia liberal, o tripé macroeconômico brasileiro, a responsabilidade fiscal, e o Brasil não vai para frente, porque não é uma discussão honesta, é pura manipulação. Aí corta, que é a mesma coisa. É porque aqui é o blogueiro. Blogueiro é quando não é do consórcio. Quando é do consórcio é jornalista. Polícia Federal encontra negociação para ataques de influenciadores ao Banco Central. Um ataca e outro passa pano pro absurdo. Porque quando os jornais fazem aqueles editoriais defendendo juros nas alturas sem nenhum tipo de justificativa, é passada de pano. Devia ser crime de lesa pátria contra o país. Então, assim, o Paquito, ele não é moralmente inferior à turma do Estadão. Estão no mesmo patamar. Eu nunca vi o Paquito, pelo menos, ele já defendeu os ministros, mas nunca defendeu o que é das fake news. Nunca defendeu as medidas de perseguição. Já defendeu os ministros, bastante. Amigão. Talvez o Paquito seja moralmente superior que a turma do Estadão. O Paquito nunca deu um golpe na República. A turma do Estadão participou de 3. 2 conseguiu, o de 1889 e 64, e tomou na cabeça do Vargas. Mas participou de 3. Tentou um falhou. Outros 2 conseguiu. O Paquito nunca deu golpe de Estado. O Paquito é herói. Tá revelando aí quem é as peças da política brasileira. A PF encontrou nos salários do Paquito diálogo sobre a contratação de influenciadores digitais e páginas nas redes sociais para que fossem feitos ataques coordenados ao Banco Central. Pô, e também tem a passada de pano coordenada ao Banco Central. Dados do aparelho de Paquito, apreendido e periciado pela PF, mostram conversas com agências de marketing para contratação do projeto DV. Até então a PF só havia confirmado a participação de uma agência no esquema, agora a corporação encontrou um novo envolvimento. Olha o mercado, que controla os bancos, controla a mídia, né? Haddad vira aposta do mercado financeiro para substituir Lula na eleição. Vai manter tudo como está. O mesmo nível técnico de indicações para a CVM, para o Banco Central, as mesmas medidas econômicas que jogam a conta para o povo pagar, protegendo andar de cima. Eu tinha visto isso dias atrás, eu falei, cara, eu nunca tinha parado para pensar por este ângulo. Os programas do governo Lula são empréstimos bancários. Poxa, aqui da Ganga Brasília. Programa do Lula. Novo crédito imobiliário. O quê? Empréstimo para compra de imóveis. Nova Indústria Brasil. Empréstimo que incentiva a adoção da agenda climática de descarbonização da indústria. Acredita? Empréstimo para quem tem baixa renda está no CAD único. Crédito do trabalhador. Empréstimo para trabalhadores no FGTS como garantia. Desenrola Brasil. Renegocia o empréstimo na dívida antiga parada em nova dívida. Reforma Casa Brasil. Empréstimo para reformas visando famílias de baixa renda. Plano Brasil Soberano, que é o empréstimo para exportadores. O Procred 360, empréstimo para pequenas empresas e MEIs, trabalhadores autônomos. É te jogando na mão do sistema financeiro no final do dia. Esse é o governo Lula. Como é que os jornais, como é que o mercado financeiro pode... Vou mostrar isso para mostrar outra. Esse daqui já é o desdobramento de outra notícia do Metrópolis, mas tá ali, ó. Classificar Comando Vermelho e PCC de terroristas como valeu nos Estados Unidos afetaria o mercado financeiro e turismo no Brasil. Os bancos estão preocupados. Você acha mesmo que gente, bilhões de dinheiro, bilhões é esse mercado? Coisa errada, lavagem de dinheiro, corrupção, drogas. Acho que esse dinheiro é tudo em espécie? Não passa por nenhum banco? Cadê o compliance desses bancos? Para mostrar as maracutaias. Ninguém sabe de onde vem o dinheiro. Ninguém se questiona. Aí o Vinícius comenta, né? Então, para o regime Lula, é mais importante manter o mercado financeiro intacto do que libertar a população das facções? É isso? Um discurso de proteção, né? Aqui tá falando coisa errada. A reação foi por conta disso. Estados Unidos manda aviso ao Brasil sobre a ofensiva que fará contra as facções. O governo americano enviou um recado para o Galípolo, né, nosso presidente do Banco Central, sobre a ofensiva que os Estados Unidos pretendem fazer contra as facções. Em reunião com o Galípolo, autoridades norte-americanas avisaram que Washington caminha para classificar Comando Vermelho e PCC como organizações que tocam terror a despeito da resistência da administração Lula. Recado para o Galípolo, né, nosso presidente do Banco Central, sobre a ofensiva que os Estados Unidos pretendem fazer contra as facções. Em reunião com Galípolo, autoridades norte-americanas avisaram que Washington caminha para classificar Comando Vermelho e PCC como organizações que tocam terror a despeito da resistência da administração Lula. O Departamento de Estado argumenta que esses grupos movimentam grandes quantias por meio de lavagem de dinheiro e que o aumento do rigor por meio de nova classificação facilitará a asfixia financeira. O aviso com antecedência é considerado uma deferência ao Brasil, tendo em vista que há países que não foram informados previamente sobre a medida. Uma coisa que vale a pena se questionar. Uma mega operação aí, né? O pessoal fomentando. Federal, lavagem de dinheiro, uns funkeiros. 8 das 10 músicas mais ouvidas no Brasil têm artistas de produtoras alvos da PF. Mas que coisa, viu?
Que coisa, né? E o sistema financeiro nunca detecta. Agora vá você fazer um Pix tarde da noite, passar o cartão tarde da noite, viajar e comprar um vestido de $500 para ver se o banco não bloqueia o teu cartão e detecta alguma coisa suspeita. Peraí, rapaz. Vá você tentar arrumar um empréstimo para qualquer coisa, aquele calhamaço de documentação e a má vontade em te arrumar um dinheiro. Agora, para coisa errada, bicho, o sistema financeiro nunca percebe o que está acontecendo. Enfim,